27, no verso, somente o verso 1. Vamos fazer a leitura da palavra. Salmo 27, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Tem algumas versões que diz: a quem temerei? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Esse salmo, ele traz uma segurança para as nossas vidas. Quando nós lemos, nós entendemos que Ele é a nossa luz e Ele também é a nossa salvação. Sendo Ele a nossa luz e a nossa salvação, o próprio salmista, ele faz uma pergunta. Ele diz: a quem temerei? Ou seja, a quem terei medo? E ele diz: o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Em outras versões está: de quem eu me recearei? E daí eu estava pesquisando qual é a diferença entre a quem temerei e de quem eu terei receio. E o que o salmista ele está falando é de duas condições. Quando ele fala a quem temerei, ele está falando de quem eu terei medo, sendo Ele a minha luz e a minha salvação. E sendo Ele o meu forte refúgio, de quem eu me recearei, ou seja, com o que eu me preocuparei. Então nós entendemos que o Senhor, Ele nos leva para um ambiente onde nós não devemos nos preocupar e também não ter medo. É óbvio que os dias, eles têm muitas vezes tentado nos levar ao ambiente de medo e também nos levar ao ambiente de preocupação. Mas eu quero te dizer, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então é sobre este ambiente, é neste ambiente, é debaixo deste ambiente que nós queremos nesta noite poder iniciar este trabalho, este culto de louvor, de adoração ao Senhor, dizendo a Ele que é Ele quem governa, é Ele quem reina, é Ele quem está sobre todas as coisas e a nossa vida está guardada nele. Se você crê nisso, feche seus olhos neste momento. Vamos orar, porque eu entendo que muitas vezes nós somos tão bons para lutar com as guerras externas, mas temos falhado tanto nas guerras internas. Este momento é o momento de nós orarmos, mas também falarmos conosco mesmo. É tempo de nós olharmos para a nossa alma agora e dizer assim: alma, não há quem eu tenha que temer, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu refúgio. Por mais que a alma ela tente lançar preocupações sobre você, por mais que a sua alma tente lançar pensamentos de preocupação, pensamentos de medo, é tempo hoje de nós vencermos as guerras e as batalhas internas, aquilo que muitas vezes geram conflitos dentro de nós. Sim, nós precisamos vencer essas vozes que ficam a todo momento querendo nos tirar da presença de Deus, querendo nos tirar do ambiente onde Deus nos colocou, querendo tirar-nos do equilíbrio, da sobriedade. Nós fomos chamados para um ambiente onde o Senhor diz: sede sóbrios e vigilantes. O inimigo, o vosso adversário, ele está ao derredor, tentando nos tragar, tentando achar uma brecha para colocar uma contaminação dentro das nossas vidas, para nos tirar dessa sobriedade, porque o contrário da sobriedade é o desequilíbrio. Então é dias de nós vivermos o equilíbrio da palavra, é dias de nós vivermos o equilíbrio da convicção, daquilo que nós cremos, da confiança que nós temos no Senhor. É tempo de nós sermos sóbrios, é tempo de nós sermos vigilantes,
vigilantes. É tempo de nós olharmos para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro, porque o nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus, do Senhor que fez a terra, do Senhor que fez a nossa vida, do Senhor que está controlando todas essas situações. Sim, nós cremos que por mais que as coisas elas apareçam, ou elas tenham aparência de estar fora do controle, elas não saíram do controle do Deus que é soberano, que é poderoso, do Deus criador do céu e da terra, do Deus que está sobre todas as coisas, que é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que já providenciou tudo aquilo que nós precisamos, o Deus que já nos salvou, o Deus que nos libertou, o Deus que derramou o seu precioso sangue para que eu e você pudéssemos ser sóbrios e vigilantes, porque ao mesmo tempo que o inimigo está ao derredor, ele diz que ele dá ordens aos seus anjos para que ao nosso redor os anjos eles se acampem. Então creia, existem anjos acampados ao redor, e existe uma batalha, ela sendo travada no reino espiritual, onde os anjos estão guerreando contra todas as hostes malignas, e nós precisamos entender que nós também estamos em guerra contra a nossa mente, os pensamentos maus. Sim, estamos em guerra contra aquilo que está tentando entrar no nosso coração, para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar do eixo, para nos tirar do equilíbrio. Muita confusão, muita enganação, muita mentira. Sim, esta é o cenário, é um cenário de confusão, é um cenário de engano, é um cenário de mentira, mas por trás deste cenário está o Senhor, e ali o Senhor, ele está no ambiente da verdade, um ambiente onde as coisas elas não estão confusas, elas não estão abaladas, mas pelo contrário, elas permanecem inabaláveis para sempre. A verdade ela prevalece, a verdade ela tem que ser o território onde nós pisamos. Sim, os nossos pensamentos têm que estar alicerçados pela verdade, o nosso coração ele tem que estar guardado pela verdade, e não existe outra verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida, e não existe outro lugar para que a sua vida realmente venha sentir o valor, a presença, sim, e o poder da vida sobre nós. Então, em nome de Jesus, deixe o Senhor nesta noite tocar a tua vida. Deixe o Senhor da vida tocar na tua vida. Eu quero que você declare comigo: a quem temerei, em quem eu tenho medo? Eu não temo, eu não tenho medo, porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é, porque nele está toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então não há quem possa contra o braço forte do Senhor. A quem temerei? A quem que pode lançar medo sobre a minha vida, sendo que a minha base de confiança é o Senhor que me fez, é o Senhor que me salvou, é o Senhor que me tirou do lamaçal de pecado, é o Senhor que nesta noite está aqui para derramar da mais preciosa paz, a paz que excede todo entendimento. Então, se você crê nesta verdade, entre neste ambiente e comece a desfrutar. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E fale para você mesmo. Diga: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu creio no meu Jesus. Não olhe as circunstâncias, olhe o amor dele por você. Sim, porque ele vive. Diga para a sua vida, diga para a sua alma, diga para a sua mente, diga: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor ele não pode se manter. Porque ele vive,
Aquele anjo falou: porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Sim, ele vive, ele reina, ele ressuscitou, ele está glorificado à direita do Pai, ele está sentado num trono, ele está ali e ele está controlando e cuidando de todas as coisas. Então se renda à soberania, se renda ao poder de Deus, se renda a esta verdade dentro de você. Se convença desta verdade nesta noite e deixe ela tomar conta da sua vida. Nós cremos que Tu és a cura, nós cremos que Tu és o poder sendo derramado sobre as nossas vidas, o poder que cura, que liberta, que transforma. Pai, nós oramos para que o Senhor venha nos tocar desde a planta dos pés até a cabeça. Que o Senhor nos toque nesta noite no corpo. Que se houver alguma enfermidade, ela vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós damos uma voz de comando a toda enfermidade. Saia deste corpo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não vai resistir, você vai cair por terra, porque o meu Jesus, Ele é a cura, Ele é o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Em nome de Jesus, toca a nossa alma, Pai, porque eu creio que o Senhor é o nosso Deus forte, o nosso refúgio. Então todas as feridas, todo medo, todo pânico, seja retirada agora, caia por terra em nome de Jesus. Que todas as vozes venham se calar e que a única voz que você ouça no teu espírito, no teu corpo nesta noite, é a voz do Espírito Santo de Deus. Você foi comprado por um alto preço, preço de sangue vertido na cruz do Calvário. Você pertence a Jesus Cristo, e o Espírito de Deus, o Espírito da promessa, ele já é realidade na tua vida. Então receba em nome de Jesus esta verdade no teu espírito, e que o Espírito de Deus te leve através dessa adoração a uma entrega total, a uma entrega verdadeira. Que você seja curada, liberta, transformada, totalmente renovada. Que Ele venha renovar as suas forças. Sim, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Se você puder agora, se levante, coloque as suas mãos bem alto aos céus e declare todo o teu amor para Ele agora, e adore a Ele em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Não perca a oportunidade. Adore.
cuidados, entregue a Ele. Oh, sim, há uma pessoa que cuida melhor do que você daquilo que é teu. É o teu Pai Celestial. Ele cuida melhor do que nós podemos cuidar. Ele guarda melhor do que nós podemos guardar. Ele educa melhor do que nós sabemos educar. Fica tranquilo e descansa nele. Descansa no Senhor. O seu trabalho é orar. O seu trabalho é confiar. O seu trabalho é estar atento e perceber que Deus trabalha por você. As circunstâncias mentem quando dizem que o Senhor não está com você. As circunstâncias mentem quando dizem que você não vai conseguir, que você não vai superar, que você não vai se levantar. As circunstâncias nos mentem o tempo todo. Mas o nosso Deus vem para nos lembrar todos os dias, pela manhã, que as misericórdias dele se levantam a cada manhã das nossas vidas sobre nós. Não há do que devemos temer, não há nada que devemos temer. Ei, os seus traumas, os seus medos, o que são perante o nosso Deus, o que são perante o nosso Senhor, seja ministrado agora, seja tocado agora, aí na tua ferida, na tua dor, no teu medo, no teu âmago, no ser, no profundo, seja ministrado pelo Espírito Santo agora. Seja tocado, seja tomado de uma fé sobrenatural em nome de Jesus. Seja liberto de toda opressão, de tudo aquilo que vem mentindo para você. Seja liberto em nome do Senhor, das suas fraquezas, dos seus medos, do seu tremular de joelhos. Seja liberto hoje em nome de Jesus. Seja alcançado a tua casa, a tua família. Receba em nome de Jesus a sabedoria que tem te faltado. Aquilo que você já não sabe mais o que fazer, receba do Senhor. Receba do Senhor a orientação, a direção para a tua vida, porque Ele é contigo. Apenas o adore, apenas adore, apenas adore nessa hora. Navegar no teu oceano, Senhor. Nós queremos adentrar pelas águas do Senhor. Que dos tornozelos nós possamos ir até nadar em braçadas, ó Pai. Nos ensina a nadar, Senhor, nas tuas águas. E ali adorarei.
somente ao Senhor. Espírito, Espírito, diga vem, Espírito de Deus, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes, oh vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, nos acolheu quando ninguém mais nos compreendia, quando ninguém mais dava mais nada pela nossa vida, quando nós mesmos já não queríamos mais olhar para nós mesmos, quando nós mesmos já não acreditávamos em nós. Naquele tempo, Senhor, o Senhor nos resgatou. E nós sabemos que foi de um monturo, de um charco de lama, e nos colocou a sentar entre os príncipes da Tua congregação. Tu nos chamou de filho, Tu nos chamou de reis e sacerdotes, nos lavou, nos curou. E tens feito isso, Senhor. Tens feito isso incansavelmente em nossas vidas. Nós temos Te conhecido de glória em glória. O Teu poder, a Tua salvação, o Teu amor. Que se estenda, Senhor, esse conhecimento. Que se estenda o conhecimento da Tua glória. Que se estenda o conhecimento do Teu nome sobre toda a terra. Espírito Santo, leva-nos, capacita-nos, capacita-nos, oh Senhor, como células que tocam em outras células num corpo. Nos ensina a tocar vidas, a tocar pessoas, a começar dentro desse nosso lar agora, Senhor, agora. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, Espírito,
Senhor, sobre nós. E enche-nos de novo, Senhor. Enche-nos, meu Pai, da Tua vida, da Tua força, da Tua beleza. Porque nós Te adoraremos, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. Na vida ou na morte, nós Te adoraremos, ó Deus. Oh, seja engrandecido, seja exaltado essa noite, Senhor, pela nossa vida. E enche-me de novo. Se você puder aplaudir ao Senhor aí no seu lar, se você puder falar palavras de amor para Ele, diga nessa hora. Porque Ele é santo, Ele te ouve, Ele te entende. Nós queremos mais, Pai. Nós queremos mais o Seu colo. Como criança que insiste em ficar no Teu colo, em fazer o Pai olhar para o rosto dele enquanto Ele fala. Assim somos nós essa noite, Senhor. Queremos imaginar que estamos sentados no Teu colo, olhando para o Senhor e dizendo essas palavras que vamos cantar agora, com toda a verdade do nosso coração. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso Te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, Santo Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Posso Te tocar. Oh, Senhor, toca-nos, ó Deus. Oh, como tocamos no Senhor essa noite com a nossa adoração. Nós cremos.
Venha nos tocar também, Senhor. Venha nos fazer saber que o Senhor está no comando de tudo. Venha nos fazer saber do teu amor, ó Pai. Como precisamos, Senhor, sentir o teu amor. Abre os olhos espirituais desse meu irmão, dessa minha irmã, que não está conseguindo ver a mão do Senhor nesse momento, por causa das situações nesse momento da nossa vida. Toca-os, ó Deus. Toca nos olhos para que possam ver que o Senhor está cuidando de tudo. Tira o desespero para que essa pessoa possa ver a direção que o Senhor tem para ela. Porque o Senhor não desampara. Essa é a mais absoluta verdade. O Senhor não desampara nenhum filho teu. Por isso, Senhor, atraia-nos a Ti. Aconchega-nos ao Teu peito, Senhor. Como um Pai amável. Como um Pai que tem prazer no Filho. Nos abraça, Senhor, no Teu colo. E nos conduz, ó Deus. Para que possamos glorificar o Teu nome. Para que possamos viver uma vida de glorificação ao Teu nome. De exaltação ao Teu nome. Ainda que a fogueira não floresça, ainda que as ovelhas no campo venham perecer, que a gente possa ter a alegria de pertencer a Ti em todos os momentos, Senhor. Floresce, Senhor, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã nessa noite. Floresce dando a ele alegria, dando a ela disposição, dando a eles o que eles necessitam, Senhor, para terem paz. Paz, receba paz em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. O Senhor nosso Deus é contigo. O Senhor nosso Pai é com cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O pastor Josué, essa noite ele vai ministrar a palavra do Senhor. Nossos corações estão abertos para ouvir a voz do Senhor essa noite. Seja ministrado em nome de Jesus. Senhor, abençoa como o Senhor já tem abençoado poderosamente a vida do teu ministro, Senhor. Que essa noite ele seja a boca do Senhor a falar ao nosso coração, para a honra e glória do teu nome. Graças a Deus. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vocês que estão nos acompanhando nessa noite. Para mim é um privilégio poder estar com vocês nessa noite e poder trazer a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao seu coração nessa noite. Não é em vão esse tempo que você está dedicando para louvar e ministrar, adorar o santo nome do Senhor. Eu tenho certeza que Ele tem algo especial para você nessa noite. Você já louvou o Senhor? E eu queria te pedir uma coisa. Se você está no seu quarto, que você feche a porta nesse momento. Que você se desligue de tudo que está ao seu redor. Se você está na sala ou qualquer cômodo da sua casa, em qualquer ambiente que você estiver nesse momento, que você deixe tudo como algo secundário e foque nesse momento como prioridade a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo 17 e 18, amém?
tema da mensagem dessa noite é a mensagem da cruz. Ela é poder para a salvação. A mensagem da cruz, ela é poder para a salvação. E como que se dá esse poder? Como que se dá essa salvação por meio desse poder? Como que esse poder ele funciona? Como que esse poder ele pode transformar as nossas vidas a ponto de nos levarmos à salvação eterna? É isso que eu queria trazer para vocês nessa noite. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção naquilo que vai ser ministrado, para que juntos nós possamos construir aquilo que o Senhor tem para falar conosco de uma forma legível, inteligível, para que nós possamos compreender exatamente tudo aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. Amém? A mensagem da cruz, ela é poder para a salvação. Aleluia. Na versão NTLH, 1 Coríntios capítulo 17 diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão sendo perdidos, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Aleluia. Irmãos, com base nesse texto, eu queria começar dizendo que atualmente, nós temos ouvido muitas coisas, muitos caminhos têm sido sinalizados para nós, como caminhos que de fato nos levará a Deus. Muitos caminhos têm sido mostrados a nós, e nós muitas vezes, irmãos, ficamos sem entender, ficamos muitas vezes perdidos, sem saber para onde correr, qual é o verdadeiro caminho que me levará à salvação eterna, qual é o verdadeiro caminho que me levará à presença de Deus. E em meio a tudo isso, irmãos, nós começamos a ficar um pouco dúbios. A nossa fé, ela começa a se esmurecer, ela começa a se desvanecer. Talvez nós vamos perdendo a esperança por falta de um caminho verdadeiro que conduza à salvação eterna. Porque uns dizem que é por ali que eu devo ir, outros dizem que é por aqui que eu devo ir, mas qual é este caminho que me levará à salvação? Qual é este caminho? Porque muitos caminhos têm sido sinalizados para nós nos dias de hoje. O ecumenismo, o sincretismo religioso, ele tem trazido para nós uma diversidade de crenças, dizendo que todas elas nos levarão a Deus. E eu queria dizer para vocês, irmãos, que isso não é verdade. Hoje em dia nós ouvimos e vimos muitas palavras que são faladas e ministradas, e todas elas são ditas como palavras de Deus. E o interessante, irmãos, que muitas filosofias, muitas interpretações, muitos raciocínios, até teorias são postas como verdades absolutas nos dias de hoje. E filosofias humanas, pensamentos humanos, achismos, interpretações muitas vezes erradas das Escrituras, que nós somos acometidos diariamente, e por isso traz essa confusão tremenda na nossa mente, na nossa cabeça, e nós não sabemos para onde devemos recorrer. Mas tudo isso, irmãos, é o resultado da exploração do campo teológico. Tudo isso é resultado do campo, da exploração do campo teológico. E à medida que esse campo teológico, à medida que esse espaço, ele vai sendo explorado, muitas fontes começam a ser reveladas, e essas fontes são oferecidas por aqueles que o encontram como se fossem as melhores fontes
para se beberem do conhecimento. Eles nos apresentam dessa forma, mas eles se esquecem, irmãos, de que essas fontes não são o início das águas. Essas fontes, elas não são o começo do conhecimento. Na verdade, elas são simplesmente vazões, elas são simplesmente escapes de um reservatório muito maior e muito mais puro de conhecimento. Aleluia. E o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos, é que esses pequenos pontos, amém, de conhecimento que estão aparecendo nos dias de hoje como verdade absoluta, nada mais é do que apenas pequenos pontos, pequenas fontes, mas o reservatório maior, ele ainda continua mantido preservado, irmãos. Aleluia. E não há nada de novo que nós devemos acrescentar à nossa fé. Tudo já está revelado por meio da palavra e por meio de Cristo Jesus. Então não há teorias, não há pensamentos, não há filosofias, não há nada, irmãos, que vai trazer a nós algo novo, algo diferente, que nós possamos fundamentar a nossa fé, porque o fundamento de Cristo já está posto. Aleluia. E não há nada de novo, não há nenhuma nova verdade para que a nossa fé seja sustentada por elas. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, verso 8, Paulo vai dizer assim: qualquer um, até mesmo um de nós, ou um anjo que vier pregar um outro evangelho, que não seja aquilo que vocês têm ouvido, que seja anátema, que seja maldito. E ele reforça no verso 9, e ele diz: e eu vos digo novamente, qualquer um que vier pregar um evangelho contrário ao que já foi pregado, aquilo que vocês ouviram, que esse evangelho seja maldito. E agora, irmãos, a moda é aparecer uns camarada oferecendo fontes de achismo, fonte de heresias, alegando ser fundamentos doutrinários para a nossa fé, sendo que o fundamento ele já está posto há mais de séculos, ele já está estabelecido, e ninguém pode lançar um outro fundamento além daquele que já está posto. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, o apóstolo Paulo vai nos dizer: porque ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Este é o fundamento, este tem que ser a base, este tem que ser a solidificação da nossa fé. É Ele que vai fundamentar a nossa esperança e sinalizar o caminho para a salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos, irmãos, ir além daquilo que já está estabelecido, não devemos ir além do fundamento que já está posto, para seguir ventos de doutrinas, espíritos enganadores, conforme 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, deixa bem claro que o resultado de tudo isso será a apostasia da fé. Olha o que o texto diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, porque obedeceram a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a sua consciência cauterizada. Olha isso, irmãos. O verso 2, ele diz que eles falam com tanta eloquência,
que eles pregam com tanta convicção, que as suas mentiras têm cauterizado as suas mentes. Meu Deus do céu, eles acreditam na própria mentira que eles pregam como se fossem verdades absolutas. E aí as pessoas estão passando a dar mais credibilidade, mais confiança a essas mentiras, a esses enganos, a estas filosofias humanas, a essas interpretações equivocadas e nas doutrinas denominacionais, mais do que a verdade da palavra da cruz, porque essas coisas lhes apresentam um evangelho fraco, um evangelho facilitador, um evangelho que comunga pecado, um evangelho de imoralidades, cuja vida cristã não precisa apresentar mudanças e transformação. Ao contrário da palavra da cruz, que ela exige renúncia, ela exige mudança, ela exige uma metanoia, uma transformação de mente, de atitude, de comportamento e de caráter, e tudo isso deve ser demonstrado por aquilo que a palavra da verdade, a palavra da cruz tem causado em mim, e isso então externará com o meu comportamento, com o meu testemunho e com o meu caráter diante do mundo. Aleluia. Não caiam nessas mentiras, irmãos. Não caiam nessas heresias e nesses enganos. Muitas fontes estão sendo reveladas, mas na grande maioria são fontes de achismos, são fontes de heresias. Então fique com a palavra, não mude da palavra. Aprenda com a palavra, leia a palavra, ouça a palavra. Pare de ficar ouvindo pessoas e comece mais a ouvir a Deus. E aí sim você terá convicção daquilo que você está ouvindo e aprendendo. Aleluia. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 22, diz assim o texto: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eles estão loucos literalmente, irmãos, por aceitarem essas barbárias e esses absurdos que vemos e ouvimos nos dias de hoje como verdade. Eles estão completamente fora de si, estão obscurecidos pelo pecado e querem defender as suas práticas pecaminosas com a palavra e não conseguem enxergar a verdade que os levará a receber a salvação e a vida eterna. Eles estão com suas mentes obscurecidas, irmãos. E o verso 25 do mesmo texto diz assim: eles estão deixando de adorar o Criador para adorarem a criatura, ou seja, acreditando mais nas palavras humanas, nas convicções humanas, do que na própria palavra de Deus. E o verso 28 diz assim: que por rejeitarem o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que será que quer dizer isso, irmãos? O que é disposição mental reprovável? Vamos lá. Disposição mental é a capacidade de julgar de forma sóbria e identificar o que é certo e o que é errado. E o que é reprovável é algo que não resiste a um teste, é algo falso, é algo desqualificado. Então Deus permitiu, olha isso, irmãos, eu quero que vocês prestem atenção nessa mensagem. Olha o que esse texto quer dizer: que Deus permitiu que os homens, mesmo sabendo que é errado, escolhesse e decidisse que o errado fosse certo, para que eles pudessem praticá-lo, mesmo sendo desaprovados por Deus e recebendo a sua devida punição. Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes.
Ou seja, eles sabem que é errado. Deus o permitiu que eles acreditassem no erro como se fosse verdade. Meu Deus do céu! E assim praticá-los de forma que eles receberão o devido castigo e a devida punição por isso. Meu Deus! E por esse motivo, irmãos, as pessoas estão deixando de pregar e viver a palavra da cruz, a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo. Elas estão deixando de olhar para a verdade, estão olhando para a mentira. Elas estão sendo enganadas dia após dia, por causa dessas fontes, dessas novas fontes, desses novos fundamentos que estão sendo colocados como fundamentos prioritários e bases doutrinárias para a nossa fé, mas não passam de heresias e achismos humanos, interpretações equivocadas das Escrituras de Deus. E por esse motivo, irmãos, o apóstolo Paulo, ele exorta e adverte acerca disso, porque a igreja de Corinto estava passando pela mesma coisa. Olha isso. Em Corinto, irmãos, havia muitas escolas que ensinavam a arte de falar em público. Olha só. Mas essas escolas filosóficas, como as estoicas, as dos epicureus, as dos cinícios, enfim, as dos hedonistas, elas seguiam os métodos sofistas. O que era isso? Eles defendiam os pensamentos daqueles homens ou dos grandes pensadores que foram anteriores a eles. Então eles não davam importância para a verdade das Escrituras. Para eles, o que era mais importante era defender os pensamentos filosóficos, eram os pensamentos humanos, daqueles homens pensadores que viveram anteriores a eles. Então eles defendiam esses pensamentos com unhas e dentes. Então dizer que a verdade era insignificante e sem valor, era para eles algo natural, se comparado a argumentações e técnicas que eles utilizavam em debates para defender os seus pensamentos e posicionamentos. E aí é isso que eu e você vemos hoje. Você vai para a internet, você vai conversar com as pessoas, as convicções maiores delas não estão em defender a verdade das Escrituras, não estão em defender a palavra, o evangelho da cruz, não, eles estão mais preocupados em defender os seus pensamentos, os seus achismos, as suas interpretações, para mostrar para as pessoas quão intelectuais eles são, quão conhecedores da palavra eles são. Enquanto isso, enquanto há uma guerra, há um conflito de debates e filosofias, tem muita gente indo para o inferno, tem muita gente morrendo sem adquirir a salvação eterna de Deus, por negligência desses homens que foram levantados por Deus para defender a bandeira do evangelho da verdade. É isso que tem acontecido, irmãos. Então Paulo, ele escreve a carta aos Coríntios para advertir isso. Esse é o mesmo cenário, irmãos, que nós vemos na atualidade. E tantas pessoas boas de palavras que nós vemos hoje, meu Deus, mas no íntimo e no testemunho são péssimos exemplos de cristãos. E aí, irmãos, que nós temos que ficar atentos com isso. É aí que começa a ser sinalizado aonde está a verdade. Então Paulo, ele vai refutar e defender as práticas, enfatizando e tonificando a pregação do evangelho da cruz, que é o fundamento do cristianismo e aquilo que deveria ser defendido, e não os pensamentos filosóficos. Então Paulo, ele vai defender a verdade absoluta de Jesus Cristo e a sua salvação. Aleluia.
E aí entra o texto, irmãos, que nós lemos no começo. Se você puder voltar em 1 Coríntios, no capítulo 1, e verso 17. Aleluia. Paulo ele vai dizer assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o evangelho sem usar linguagem da sabedoria humana. Olha, irmãos, eu fiz questão de pegar essa tradução NTLH, porque ela traz claramente aquilo que nós estamos falando nessa noite. Pois eu não fui enviado para batizar, mas para anunciar o evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana. Ou seja, sem sincretizá-lo, sem misturá-lo com filosofias e pensamentos humanistas. E é isso que Paulo está defendendo. Olha, vocês estão pregando filosofia, vocês estão pregando achismos, vocês estão pregando pensamentos humanos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu não fui chamado para pregar, eu não fui chamado para batizar, mas eu fui chamado para anunciar o evangelho, e para anunciar o evangelho de forma pura, sem misturar os pensamentos humanos. Então pare de ficar colocando pensamentos humanos, filosofias, achismos, interpretações na palavra de Deus. E aí o texto continua dizendo: para que não tires o poder da morte de Cristo na cruz. Porque Paulo sabia que ao misturar o evangelho com pensamentos humanos, a falsa doutrina, e corria-se o risco, sabe do que, irmãos? De anular, tornar sem efeito o poder da morte de Cristo na cruz. É isso que Paulo está exortando a igreja de Corinto. Se vocês pegarem o evangelho da verdade e começarem a misturar com falsas doutrinas, com heresias, vocês correm o risco de anular o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Olha isso, irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E aí o verso 18, Paulo ele continua dizendo: de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que se perdem, ou para os que estão se perdendo. E sabe o que é isso, irmãos? Deixa eu detalhar isso aqui para você. Loucura no grego é moria, que significa tolice, algo insignificante, sem valor e sem sentido. Olha isso. Portanto, olha só, o que Paulo estava querendo dizer é que o que parece loucura por parte dos cristãos nada mais é do que o discernimento que lhe permite conhecer a sabedoria de Deus em meio a densas trevas do conhecimento humano. Então, para aqueles que estão se perdendo, para aqueles que não têm a sua fé fundamentada em Jesus Cristo, para eles, aquilo que nós fazemos, irmãos, é loucura, é algo imaginável. Mas Paulo ele deixa bem claro, irmãos, que isso não vai ser algo compreensível para aqueles que estão se perdendo. Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, ele diz assim, em uma das suas falas, e uma fala muito espantosa, ele ficou marcado por esse texto. Ele diz assim: Deus é o mais ridículo de todos os seres. É estranho isso, né, irmãos? Mas sabe o que Søren Kierkegaard queria dizer? Ele queria dizer com isso que não precisamos de provas racionais ou empíricas acerca da existência de Deus e de suas verdades, porque todas elas parecerão ridículas para os homens de qualquer forma, mesmo que tais provas pudessem ser apresentadas.
Isso significa que Deus não precisa se amoldar à sabedoria humana e nem precisa ser atingido por ela ou descrita por ela para que seja real. Soren disse que por mais evidências, por mais provas, por mais contestamento, por mais evidências contextuais, enfim, históricas, filosóficas, que nós apresentarmos para os homens, de que Deus é um ser real, existente, superior a todas as coisas, nada disso será suficiente para o homem acreditar que Deus existe. Por isso ele coloca esse texto, algo espantoso, que Deus é o mais ridículo de todos os seres, porque todas as provas, todas as evidências, não seria suficiente para que o homem acreditasse em Deus, porque a verdade absoluta de Deus, irmãos, ela não vem por filosofia, ela não vem por palavras, ela não vem do lado humano, ela vem do alto, ela é um dom de Deus, a revelação. Nós só vamos conhecer a Deus com base naquilo que Ele revelar a nós. Então não adianta nós buscarmos evidência nas filosofias, irmãos, porque nós não vamos ter, porque a maior prova da existência de Deus, além de Jesus Cristo, além da natureza, além da sua palavra, sabe o que é, irmãos? É a revelação que o Pai nos dá diretamente, interpessoal, a revelação chamada rema, a revelação direta no meu e no seu coração, que evidencia e contextualiza e contesta e decreta que Deus é um ser real e existente e ninguém mais tira essa verdade de dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, para os incrédulos e depravados, a sabedoria e o conhecimento de Deus jamais será algo verdadeiro, a menos que a sua mente seja transformada pela ação sobrenatural de Deus por meio do Espírito Santo e da sua palavra, conforme a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 12, verso 2, que diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente que há em Cristo Jesus, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa transformação de mente, essa convicção, essa ação, irmãos, ela é uma ação sobrenatural, ela não depende de homens, ela não depende de filosofias, e ela não depende de conhecimentos humanos, ela depende única e exclusivamente de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem. E quem é os que estão se perdendo, irmãos? Os que estão se perdendo é esses que estão fadados ao inferno, que estão rumo à morte, à condenação. Sabe, irmãos, aqueles que estão vivendo de forma desordeira, debaixo do poder de Satanás, aqueles que ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aqueles que vivem a sua vida à mercê das suas vontades, vivem as suas vidas como se Deus não existisse. Esses, infelizmente e fatalmente, eles estão rumo à ruína e à perdição eterna, se eles continuarem no caminho da rebeldia. E tais pessoas, irmãos, eles estão fora de Deus, e aí eles habitam em trevas. Sabe por quê? Porque o ceticismo, a falta de fé, de acreditar, cegou o seu entendimento. Olha o que diz Romanos capítulo 1, verso 28. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus, e Deus então os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
convenientes. E por serem mentes, por a mente dessas pessoas, por esses pensamentos, serem acostumados a receberem informações segundo canais negativos, irmãos. Olha só o que acontece. A iluminação divina, ela pode mudar o hábito mental, de forma que eles venham a reconhecer a existência e a sabedoria divina. É só uma ação sobrenatural. A filosofia, nada do conhecimento humano tem o poder de transformar a mente do homem, como a palavra de Deus tem. Então, irmãos, se essas pessoas não se sujeitarem a Deus, infelizmente, elas estão fadadas ao inferno, porque rejeitaram o conhecimento de Deus. E aí o texto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, ele vai dizendo: e o Evangelho, porque o Evangelho da cruz, ou a palavra da cruz, ela é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, olha isso, para nós que estamos sendo salvos. E aqui eu queria abrir um parênteses com você. A salvação aqui, ela é colocada como um processo. E de fato, irmãos, ela tem essa característica. Ao contrário do que muitos pensam, que a salvação é algo instantâneo, sim, mas é apenas uma parte da salvação. Eu vou explicar isso para que você possa entender melhor. A regeneração, ela ocorre através da conversão e do arrependimento, amém? Mediante a nossa fé, no nosso ato de confissão de fé, quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E em seguida a isso, começa-se um processo chamado santificação. E posterior a este processo de santificação, o futuro, sabe o que levará? O futuro levará à glorificação, que coroará todo este processo. Então, o ponto inicial da salvação é quando eu recebo Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu me submeto ao seu governo. Amém, queridos? A oração do Pai Nosso, você sabe de cor, melhor do que eu. Venha a nós o teu reino, é que venha o governo de Deus sobre as nossas vidas, que o reino de Deus seja implantado, embutido no nosso coração e em nós. Então, quando este reino é colocado em nós, irmãos, e nós passamos a viver este reino, ali nós instantaneamente recebemos de Deus a garantia da nossa salvação. Isso é um ato instantâneo. Mas posterior a isso, nós entramos num processo chamado processo de santificação, que esse é o aperfeiçoamento dos santos, aonde o Senhor vai limpando o nosso coração, a nossa vida, Ele vai nos moldando, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos transformando de forma tal, que essa transformação é o caminho consequente para lá na frente, a glorificação, quando a transformação da plenitude do nosso corpo ser realizada, aí sim, ela coroará a santificação, e nós receberemos de Deus a eternidade. Não sei se deu para você entender. E esse processo, irmãos, talvez ele pode durar um tempo, talvez ele pode ser um processo prolongado, dependendo da ação e dos propósitos de Deus na vida de cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E então nós, sem sombra de dúvidas, podemos considerar salvação o ato inicial, ou seja, a nossa conversão, ou o que chamamos de salvação inicial. Isso de fato é salvação. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a salvação, ela apresenta dois aspectos, um presente e um futuro. Olha só o que diz em Romanos capítulo 8, verso 24. Diz assim: nós somos informados por Paulo de que na esperança somos salvos. Na esperança somos salvos.
Contudo, nós não temos compreendido perfeitamente o que é essa esperança. Qual é o objetivo dessa esperança? Essa esperança, irmãos, não é simplesmente ficar esperando, sentar e ficar esperando. Olha só o que quer dizer essa esperança. A salvação presente, entenda isso, o ato da salvação inicial ou a nossa conversão, ela é apenas a garantia, ou seja, a primeira prestação, se assim podemos dizer, da salvação futura que ainda irá acontecer em nós, porque ainda nós estamos sendo dirigidos, amém, para um estado de salvação. E a NTLH, ela deixa muito bem claro na sua tradução, quando ela traz que nós estamos sendo salvos. Nós não estamos salvos, nós estamos sendo. Olha que interessante. Por quê? Porque a salvação, ela consiste na transformação em Cristo, pela qual passa os remidos, sendo esse o processo que os transforma e os transmuta, e que passamos a compartilhar a partir de então a natureza divina e espiritual de Deus. É a partir desse ato inicial que nós começamos a compartilhar das experiências e do poder de Deus, da manifestação do Espírito Santo, da transformação do Evangelho, e tudo aquilo que é de Deus, Ele começa a compartilhar conosco. Os atributos comunicáveis de Deus passam a ser revelado a nós, Ele passa a ser compartilhado conosco, e nós passamos a desfrutar da vida espiritual, da natureza moral e espiritual de Deus. É aí que começa o processo de transformação. Está dando para entender, irmãos? Por isso é que Romanos capítulo 8, verso 24, vai nos dizer que, olha a continuação do texto: na esperança é que somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Então, se eu achar que a minha salvação, ela está posta aqui, pronto, o que mais eu farei para preservar e cultivar essa salvação? E aí, olha só, irmãos, por que será que Paulo então disse isso? Olha, a esperança, ou na esperança é que somos salvos. Por que ele diz isso? Porque esperança, neste contexto, ela é uma palavra do grego chamada elpis, e elpis tem o sentido de antecipar, usualmente com prazer, ou seja, trazer à realidade presente algo futuro que ainda não aconteceu e usufruí-la de forma verdadeira e real. Preste atenção nisso, irmãos. A palavra esperança neste contexto diz respeito a antecipar ou usufruir, amém? Com prazer. Então o que Paulo estava querendo dizer é que essa esperança que nos salva, sabe o que é isso, irmãos? Ela é a salvação que eu trago como convicção para o meu presente, e eu vou desfrutar dela como se fosse a realidade de hoje. Então, quando eu faço isso, eu começo a valorizar mais essa salvação, eu começo a cultivar mais ela, porque eu entendo que ela já está sobre minha posse, e agora o cuidado dela pertence a mim. Então, se eu não viver esse processo de santificação, se eu não viver de acordo com a veracidade das Escrituras, se eu não viver de acordo com os princípios da palavra, eu corro o risco de perder a minha salvação, mesmo já tendo ganho ela de Deus. Então, quando Paulo escreve que na esperança somos salvos, ele está querendo dizer isso. Ele está dizendo: olha, traga a sua salvação para o tempo presente, comece a usufruir dela, comece a viver ela com convicção e verdade, para que você possa cuidar melhor dela, e lá na frente, a parte futura, porque tem dois aspectos, o presente e o futuro, o aspecto futuro possa concluir e concretizar na sua vida, para que você possa receber a salvação eterna de Deus. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que chamamos de salvação inicial ou conversão nos dá legitimidade e direito de sermos salvos. Deu para entender agora? Agora vamos olhar um pouquinho o aspecto futuro. Olha só. Porém, esse aspecto futuro da salvação, ao qual será concluído, será na glorificação. E isso a Bíblia nos deixa muito bem claro. Sabe quando? Quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade. E isso você já leu na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Vai dizer assim o texto: eis que eu vou revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Aleluia! Essa será a plenitude da salvação, a transformação do nosso corpo, a glorificação. Este será o momento, o ápice do cristianismo, aonde nós receberemos de Deus a plenitude da eternidade. Aleluia! Louvado seja Deus. Meu irmão, se você não glorificar o Senhor por isso, eu não sei mais o que vai te motivar a continuar servindo e adorando esse Deus, o único que pode trazer a você a santidade que te levará à vida eterna. Aleluia! Não há filosofias, não há pensamentos humanos, não há compreensão e conhecimento da parte do homem que faça você entender isso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, para que possamos conquistar, irmãos, a plenitude da salvação, nós precisamos viver a plenitude dela no tempo presente. Aleluia. E dar a ela o devido valor. E quantas pessoas, irmãos, não valorizam isso? Não tem valorizado esse presente da parte de Deus. Aleluia. Que nós possamos continuar firmes e constantes no caminho da santificação, porque só assim nós veremos o Senhor em sua totalidade. Conforme a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, santo é o estado inicial, amém? Quando nós somos separados para Deus. Santificação é o processo de transformação, aquilo que o Espírito Santo vai transformando em nós. E santidade é o estado de glorificação. Então nós estamos nesse processo para que a salvação seja completa nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, para que nós possamos partir para o final dessa mensagem, a parte final do verso 18, quando Paulo diz que a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, é loucura para os que estão se perdendo, mas para os que estão sendo salvos, qual é o final do versículo? É poder de Deus. Aleluia. A pregação da cruz, ela tem um resultado, irmãos, muito maior nas nossas vidas do que qualquer sabedoria humana, do que qualquer conhecimento humano, porque o Evangelho, ele pode
salvar uma alma de forma eterna. E isso nada deste mundo pode fazer, nada, nenhum homem, nada, entende, irmãos? A não ser a mensagem da cruz, a não ser o poder de Deus. Então toda a sabedoria humana, todo o conhecimento, enfim, nada disso pode salvar um homem, irmãos. Mas a palavra da cruz, ela sim pode salvar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E olha só que interessante, a Bíblia ainda nos diz que além de salvar o homem, além de transformar o homem de matéria corruptível a matéria incorruptível, aquela que não vai se decompor, que não vai se acabar, algo eterno, ele ainda pega um pecador, alguém insignificante, e faz desse pecador filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, aleluia, e os torna superiores aos anjos. Olha que dádiva de Deus, olha o que o Senhor faz para conosco, irmãos. E se você não valorizar isso no tempo presente, que tempo você vai valorizar? Porque o tempo já está acabando e o fim se aproxima. E o que nós temos feito com o presente que Deus nos deu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E se somente o poder de Deus, atuando por intermédio do Espírito Santo, é que pode transformar o homem dessa maneira, por que você está indo procurar outras coisas? Por que você acha que outras coisas, outras fontes, vai transformar a sua vida, vai trazer salvação, outros caminhos vão te levar a Deus? Não, irmão, fique com a palavra, e eu tenho certeza que você não vai se perder com ela, você vai ter clareza e entendimento de tudo isso, no nome de Jesus. E a palavra poder neste contexto, ela é dunamis, e dunamis é uma força atuante, é uma força influenciadora, é uma virtude concedida por natureza, ou seja, o poder é uma virtude de Deus por natureza, e Ele concede essa força a nós, para que ela nos influencie e nos ative. Olha isso que lindo. Então, quando eu adquiro a salvação por intermédio da cruz e passo a ser um salvo por direito adquirido em Cristo, eu começo a ser transformado e santificado pela obra de Cristo em mim. O dunamis, o poder de Deus, a força influenciadora da palavra, passa a ser atuante em mim, e essa influência, esse poder, essa força, ela passa a ser a minha motivação, pela qual eu viverei a partir de agora, aleluia, porque ela é ela que vai me guiar, é ela que vai me conduzir, é ela que vai me manter de pé, é ela que vai mostrar o caminho, é ela que vai me direcionar, é ela que vai me preparar, me capacitar, tanto para pregar esta mensagem da cruz, como para viver exclusivamente essa mensagem da cruz e permanecer no caminho rumo à glorificação e à eternidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse dunamis, esse poder, é esse o motivo pela qual eu e você estamos de pé, porque o Senhor atribui a nós o poder, o dunamis influenciador, que nos motiva e nos mantém de pé, que ativa a nossa fé, que nos mantém perseverante, porque a esperança, aleluia, Cristo em mim é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Comece a experimentar o dunamis de Deus na sua vida. É Ele que vai influenciá-lo, é Ele que vai te motivá-lo, e é Ele que vai te transformar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aí seremos completamente transformados e imortalizados, amém? Para a glória de Deus. Isso é algo extraordinário, irmãos, que a ciência humana jamais vai compreender, mas Cristo Jesus pode tornar isso real para nós, aleluia.
Ele pode tornar isso uma experiência pessoal, e você não vai mais precisar de filosofias e de achismos humanos para ter convicção de que Deus é o seu Salvador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Escute essa frase: existe uma palavra eloquência, ou melhor, existe uma eloquência que é a mais poderosa de todas, que é a eloquência da cruz. Quem escreveu isso foi Stanley. E eloquência, irmãos, é a capacidade de expressar com desenvoltura, amém? Poder de persuadir por palavras. Isso é eloquência. Então a cruz de Cristo, ela é a máxima da expressão de amor e de Cristo, capaz de convencê-lo de seus pecados e te proporcionar salvação eterna. É a cruz, a maior eloquência, a maior pregação, a maior influência para a sua vida. É a eloquência da cruz, porque ela tem poder, aleluia, de transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então não caia no engano, não aceite outro evangelho, aleluia, não coloque outro fundamento na sua fé, além deste que já está posto, para que você viva a plenitude de Deus aqui na terra e seja agraciado pela transformação e salvação eterna da parte dele. Aleluia. Viva essa mensagem, irmãos, no nome de Jesus. Viva essa convicção, viva a mensagem da morte de Cristo na cruz, e você viverá o dunamis, o poder de Deus para a salvação, tanto a sua quanto aqueles que ouvirão a sua mensagem, a sua pregação, a sua evangelização, porque o dunamis ativado em você, ele tem potencial de atingir outras pessoas. Aleluia. Então a mensagem da cruz, ela é poder para a salvação. Amém? É o dunamis para a salvação. É ela que vai nos motivar e nos propulsionar para a salvação e vida eterna, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então fique com a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Não fique com as filosofias. Cuidado com o que você tem ouvido e tem colocado no seu coração, para que você não caia na mentira, não caia nas heresias e seja manipulado por doutrinas humanas. Mas entenda uma coisa, aleluia, não há conhecimento nem sabedoria humana capaz de transformar a vida de um homem mais do que o conhecimento de Deus. Não há palavra que tem mais força na vida de um homem do que a palavra de Deus. Aleluia, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite, que essa palavra possa ser uma ativação, que você possa receber o dunamis de Deus, para que você possa a partir de hoje começar a desfrutar melhor, a preservar melhor a salvação, o presente, aquilo que Deus te deu por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Viva Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia. É na esperança que nós somos salvos, é naquilo que há por vir. Não basta nós começarmos bem. Muitos homens, muitos heróis da fé, homens que temos como exemplos, começaram bem, mas não permaneceram, e o seu fim foi trágico. Que isso não aconteça conosco no nome de Jesus. Que você possa, a partir de hoje, viver piamente a vontade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você possa fechar os seus olhos neste momento e nós possamos fazer uma breve oração. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por este momento, pela tua palavra, Senhor, que nos traz clareza, nos traz entendimento. Um entendimento, ó Pai, que a mente humana não é capaz de compreender, a sabedoria que o homem não é capaz de adquirir por conhecimentos humanos, por filosofias. Não,
mas é um conhecimento vindo do alto, é algo externo, é algo além do homem, é uma revelação plena do Senhor para o homem, aquilo que o Senhor revela diretamente a nós. Isso que nos motiva, isso que nos traz convicção, ó Pai, e entendimento de quem o Senhor é. Por isso nessa hora eu te peço, ó Pai, aos meus irmãos que estão aqui nesta noite, aos meus irmãos que estão nos assistindo agora, aonde essa mensagem, essa oração for alcançado, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocá-los de maneira especial e venha ativá-los nessa noite, trazendo a compreensão, trazendo o entendimento, trazendo a clareza, trazendo a revelação de quem o Senhor é, trazendo a revelação da Tua palavra, para que cada dia mais eles possam ter convicção de quem o Senhor é e para que eles foram chamados em nome de Jesus, Pai. Ativa, meu Pai, a fé dos meus irmãos, daqueles que estão desmotivados, daqueles que estão abatidos, daqueles que estão entristecidos. Pai, em nome de Jesus, alcance os corações agora e traga o dunamis do Senhor, traga o poder influenciador, o poder ativador, para que essa fé do meu irmão possa ser ativada novamente e eles possam se colocar de pé, permanecer firmes, ó Pai, e eles continuem caminhando, prosseguindo no processo da santificação, porque nós sabemos que é um processo árduo, é um processo trabalhoso, é um processo difícil, mas glórias a Deus, é o Senhor que tem nos abençoado, é o Senhor que tem dado força, é o Senhor que tem nos ajudado, é o Senhor que tem nos colocado de pé nos momentos de fraqueza. Por isso nós sabemos que o Senhor conosco, meu Pai, é a maior esperança da glória, e nós temos certezas que em Cristo nós alcançaremos a plenitude da salvação. Então nos ajude a tua igreja, ajude os teus filhos a permanecer firmes no teu caminho, não venha desviar dele, ó Pai, para que eles possam um dia, aleluia, de forma corruptível, ser revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, se revestir da imortalidade, e nós passaremos a desfrutar de uma eternidade na tua presença, aleluia, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmãos, diga aleluia, graças a Deus, e louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo traga revelações e Ele consiga trabalhar melhor dentro de você do que eu, que sou um mero instrumento do Senhor para transmitir a mensagem da parte de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A gente muitas vezes valoriza demais tudo isso que nós estamos vivendo, e por muitas vezes valorizar demais é que nós, aleluia, passou um raiozinho aqui, mas já passou, viu, gente? E por muitas vezes nós valorizarmos demais a nossa vida hoje, nós nos esquecemos daquilo que já foi conquistado para nós na cruz. Uma palavra como essa de hoje é para nos fazer lembrar que ainda nem começou, ainda estamos passando por um momento onde estamos sendo preparados pelo Senhor. Eu aprendo que quando o Senhor Ele leva alguém para o deserto, é por dois motivos. Primeiro, pode ser que Ele esteja levando aquela pessoa ao deserto para que ela comece a entender os propósitos e o seu chamado. Mas também existe uma segunda opção, que Deus pode nos levar ao deserto para nos fazer relembrar aquilo que possa trazer esperança no nosso coração, para que nós venhamos relembrar
aquilo que Ele já conquistou para nós, para nos reposicionar nele, para continuarmos a caminhada. Então muitas vezes essas palavras elas vêm para nos reposicionar. O Senhor Ele nos reposiciona nesta noite, para que nós possamos entender que há um processo, estamos vivendo esse processo. Agora, a cada passo desse processo, as coisas elas vão ficando cada vez melhor. Por isso que a Bíblia fala que o cristão ele é como a luz da alvorada. Ele vai crescendo, crescendo, até se transformar em luz perfeita. Queridos, estamos num processo onde cada dia o Senhor Ele está nos aperfeiçoando. Louvado a Deus, glorificado e exaltado seja o nome dEle por isso. Porque nós sabemos que enquanto muitas vezes o mundo ele está descendo ladeira abaixo, nós estamos subindo o monte, nós estamos crescendo no Senhor, nós estamos crendo que a cada dia o Evangelho de Deus é o poder para todo aquele que crê. Amém? Louvamos a Deus pela vida do pastor Josué, pela sua família, pela Mona, pela Liz. Adoramos ao Senhor por esta oportunidade. E eu quero agora orar, agradecendo a Deus por esta noite, para nós também já encerrarmos. Antes de orar, eu quero lembrar a cada um de vocês que estão nos assistindo, aqueles que irão também nos assistir, que no dia 23 agora de maio, estaremos realizando aqui uma live solidária. Então aqui mesmo nós estaremos ao vivo com a banda Relato, do Fábio, do nosso querido irmão Fábio, né, Regi? E eles estarão aqui fazendo um período de 1h30, 2 horas, de uma live solidária, para que nós possamos, através dessa live, arrecadar alimentos e recursos para as famílias em vulnerabilidade social aqui em Santa Bárbara. Então eu gostaria que você não só estivesse presente no dia 23, como se você também pudesse nos ajudar a divulgar, a compartilhar este evento, para que quanto mais pessoas estiverem aqui, mais nós possamos ter condições de levantar recursos, alimentos, suprimentos para essas pessoas que precisam. Glória a Deus. Nós louvamos ao Senhor porque através do Conselho de Pastores de Santa Bárbara do Oeste, neste mês de abril, nós conseguimos distribuir mais de 300 cestas de alimento para as pessoas que estão precisando. Então, em torno de 150, 160 famílias foram assistidas por todos esses alimentos. Por que metade? Porque nós começamos e agora no final do mês nós já estávamos atendendo novamente aquelas famílias que precisaram no começo do mês. Então nós precisamos muito da tua ajuda. E você pode fazer isso de 3 maneiras. Em primeiro lugar é orando. A oração, ela vai quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, vai tocando corações. Então ore por este projeto, ore pelas famílias que estão precisando. A segunda é nos ajudando através das suas orações, das suas doações. E em terceiro, é você se dispondo também a servir aqueles que estão precisando. Sirva os seus vizinhos, sirva a tua casa, sirva a tua família. Esse é o melhor ID que você pode fazer, porque não é o evangelho de palavras, mas sim o evangelho de amor. É neste evangelho que nós cremos, no evangelho que ama e atende e supre a necessidade daquele que precisa. Aleluia. Vamos fechar os olhos. Te agradecemos, Senhor, por esta noite tão preciosa em tua presença. Te adoramos, Senhor. Só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quando olhamos, ó Deus, para este projeto do Senhor, esse plano de resgate, essa obra maravilhosa de reconciliação do homem para contigo, nós, ó Deus, ficamos constrangidos de ver o teu cuidado em nos remir, em nos redimir, em nos santificar. Sim, Deus, em ver cada momento o Senhor agindo de uma maneira maravilhosa para que possamos cada dia mais estar aptos a estar perto de Ti, Senhor.
Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença tão gostosa a cada momento em que estamos contigo, Pai. Que o Senhor venha rechear as famílias que estão aqui conosco nesta noite, através deste culto, Pai, com a tua presença, a tua graça, o teu amor. Sim, Deus, que o Senhor os cubra, que o Senhor os cuide, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor continue nos dando graça, força, sim, Deus, para continuar nesta batalha contra toda desigualdade social. Que o Senhor levante, Pai, homens e mulheres dispostos a servir o teu reino, a viver o tzedakah, a justiça do teu reino, que é dar a cada um o que é de direito deles, ó Pai. E se é direito deles, é dever nosso. Então, ó Deus, que nós possamos nos levantar entendendo que a justiça social é uma causa do teu reino, é uma causa do teu corpo. Sim, é o teu corpo em movimento. Então, ó Deus, move corações, move empresários, move a sociedade barbarense, americanense, toda a região, Pai, para se levantar em prol deste objetivo, Senhor. Sim, Deus, o Senhor nos salvou, não simplesmente para que sejamos salvos, mas para que sejamos a resposta para muitas vidas que encontrarão o teu amor, através da prática da justiça, através da misericórdia, através daqueles que andam humildemente com o Senhor. Nós cremos neste evangelho, nós cremos nesta palavra, nós cremos neste amor, o amor de entrega, o amor de renúncia, o amor que divide, o amor, ó Deus, que não consegue viver sabendo que tem outras pessoas vivendo necessidade, mas que pega uma parte daquilo que tem recebido e entrega àquele que não tem, porque nós cremos que não há ninguém tão pobre que não possa, Deus, dar alguma coisa, e ninguém tão rico que também não possa receber. Sim, Deus, cuida de nós desta semana, livra-nos de todo mal, Senhor, nos agracie cada dia mais com teu amor, nos constranja com ele, Pai, que possamos olhar para a tua cruz e ver que foi ali que veio a vitória do Senhor sobre as nossas vidas. Sim, Deus, que o Senhor toque dentro dos lares, que todo espírito de contenda, de confusão, de briga, de violência seja agora repreendido e arrancado dos lares em nome de Jesus. Sim, Deus, que a tua paz venha reinar nos lares, que a tua provisão seja derramada nos lares, porque nós cremos que tu és o mantenedor e o provedor de cada lar, o provedor das nossas vidas. Que não falte o alimento da carne, que não falte o alimento espiritual, que as famílias se voltem para o Senhor, para a leitura da tua palavra, para os cultos caseiros, sim, Deus, para as refeições juntos, em todos os momentos que eles possam, ó Deus, receber do teu amor. Cura-nos, ó Deus, livra-nos de todo mal. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador esteja hoje e sempre em cada coração, e que o poder do Espírito Santo de Deus venha revestir cada vida e cada família, hoje e sempre. Todos que creem digam amém. Que Deus os abençoe, e até quarta-feira, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus.